uma nova mensagem. Como eu já disse no início, ela não vai ser tão extensa, ela terá no máximo 2 partes, e se for a vontade de Deus, claro, em nome de Jesus Cristo. E vamos estar trazendo este exercício da fé cristã para todos nós, na meditação da palavra, quanto a palavra da vitória. Aleluias, louvado seja Deus. O textual da mensagem que nós vamos trazer para a congregação, já falado, é Efésios capítulo 6, versículos 5 até o 9. Inicialmente, se Jesus Cristo nos permitir, nós vamos meditar nessa noite nos versículos 5, 6 e 7, para a glória de Deus. E o demais, se Jesus também não voltar até lá, na próxima quarta-feira, traremos o restante desta mensagem de Deus para o nosso coração e para a nossa alma. Mas é claro que sempre é bom trazer aquela introdução histórica para que a gente não venha distorcer a palavra de Deus e venha trazer algum tipo de entendimento a qual não pode ser discernido humanamente, mas só pode ser feito pelo Espírito Santo de Deus. Amada igreja do Senhor, o fato é que quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele estava em algemas, ele estava em cadeias. Já por volta do ano 60 depois de Cristo, Paulo estava preso em Roma. A igreja sabe, mais ou menos por volta do ano 58 depois de Cristo, Paulo tinha sido preso em Jerusalém em virtude da perseguição dos judeus e aqueles que estavam se opondo contra a ministração da palavra de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo na vida de Paulo. E assim, quando ele foi perseguido e foi preso, ele clamou, ele colocou ali o estado da sua cidadania romana e pediu para ser julgado por César, estando indo para a capital do Império Romano e debaixo de cadeias. Isso não o impediu de estar ministrando a palavra de Deus, porque ali a boa carreira de Paulo já se estendia por alguns anos. Ele já fizera ali 3 viagens missionárias e tinha fundado várias igrejas através dos lugares que ali eram possíveis para ele, em nome de Jesus Cristo, e mesmo estando preso, não se limitou a estar ministrando a palavra de Deus para as congregações. O fato é que a igreja de Éfeso era uma espécie de matriz, era uma espécie de um berço missionário para aqueles que faziam a obra de Deus. Paulo estava acostumado sempre a andar na igreja de Éfeso, que se fosse nos dias de hoje, estava ali arrodeado mais ou menos no litoral da Turquia, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ali ela estava no meio da onde denominavam naqueles dias como a capital da província romana, que era rica em comércio, em nome de Jesus Cristo, e tinha bastante atrativos para aqueles que estavam ao seu derredor. Percebendo tal oportunidade, Paulo não pensou 2 vezes em estar estabelecendo ali o estado de uma igreja, de uma congregação, e o conseguiu. Em verdade que a primeiro momento foi muito difícil. Paulo não teve muito sucesso com os judeus, como foi também em Corinto. Partiu para os gentílicos, onde teve sucesso e onde ele teve ali êxito, porque aquela cidade ela estava impregnada por idolatria. Inclusive na cidade de Éfeso, naqueles dias estava uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo de Afrodite, uma deusa pagã, em nome de Jesus, também conhecido como Diana. E o fato é que depois de algum tempo, em nome de Jesus, quando Paulo foi preso, na verdade, Éfeso não se mostra uma igreja com problemas aparentes, nem se mostrou com algum tipo de uma necessidade de uma exortação pastoral ou apostólica, seja como você assim preferir chamar. Mas Paulo estava preocupado sobre uma seguinte circunstância. Embora Éfeso fosse uma cidade onde muitas igrejas ao seu derredor foram fundadas, Paulo estava preocupado com um ato que não poderia deixar de faltar nos mesmos, que era o estado de um testemunho, em nome do Senhor Jesus Cristo.
eles estavam prosperando nas aglomerações, nas reuniões, nos cultos ao Senhor. Mas Paulo enfatiza o estado do testemunho, que ganhar vidas para Jesus é muito mais do que falar do seu amor, mas praticar o seu amor depois de ter sido alcançado pelo mesmo, em nome de Jesus. E Paulo cobrou isso da igreja, para que eles pudessem refletir a imagem de Cristo para aqueles povos que estavam ali passando por aqueles lugares. Uma curiosidade boa de se falar também é que primeiramente devemos levar em consideração que todas as cartas do Novo Testamento, elas são circulares, ou seja, elas serviram não somente para aquela específica igreja, mas elas serviram também para outras igrejas tomarem como princípios práticos de uma vida cristã, para serem ali adornadas e serem obedientes ante a palavra de Deus. Mas a carta às Efésios é literalmente uma carta circular, ou seja, ela não foi feita para uma única igreja, mas para diversas igrejas que estavam ao redor nessa que nós poderíamos chamar, vamos dizer assim, de um centro missionário ou uma espécie de matriz. Louvado seja Deus. E para a glória de Deus, Paulo, sempre com aquela sua atitude preventiva, não deixou para depois, e é tanto que os estudiosos dividem essa carta em duas partes. A primeira, ele fala da verdadeira doutrina cristã em nome de Jesus, e a segunda parte, ele exorta a igreja e traz todo um despertamento para que a mesma pratique tais doutrinas para a glória de Deus em Cristo Jesus. Lembrando também a igreja que, assim como outras congregações, Paulo confiava muito num casal chamado Áquila e Priscila, que deixou também responsável por algum tempo esta igreja para a glória de Deus. Ela tem tanta importância na história da nossa igreja, da igreja de Jesus Cristo, que ela foi mencionada até no livro de Apocalipse, se eu não me engano, capítulo de número 2, onde Jesus Cristo traz ali uma revelação através de seu anjo, que realmente Éfeso resistiu até os falsos profetas daqueles dias, mas Jesus alertou a elas, aliás, àquela igreja, que ela estava ali faltando o primeiro amor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, ante essa introdução histórica para a glória de Deus, vamos dar início à nossa mensagem para a glória de Jesus Cristo. O tema da mensagem que nós vamos abordar, no máximo, eu creio, não sei, Deus o sabe, 2 semanas, será atitude do coração. Este é o tema da mensagem que nós estamos trazendo para a glória de Deus, para fazer menção da nossa vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Atitude do coração. Agora, fazer uma introdução, uma ilustração quanto a este título, a esta mensagem. Quando você ouve a expressão atitude de coração, o que vem à tua mente? Não? O que de fato é uma atitude do coração? É um ato de amor? É um ato de paixão? É algo que envolve sentimentos? É algo que está ligado ao romance? Ou algo que possa estar concernente a uma vida, humanamente falando, sobre sentimentos até mesmo da carne, em nome de Jesus? O que de fato significa a expressão atitude do coração? Estas coisas só podem ser discernidas pelo Espírito Santo nas nossas vidas, porque fica muito difícil, muitas vezes, delinear algo que só o Espírito Santo de Deus o sabe e é fiel para nos revelar em Cristo Jesus. Mas vamos trazer um pequeno exemplo do que é atitude de coração. Por exemplo, um time de futebol, ele se obriga um ano inteiro a estar competindo para que o seu time e a sua equipe chegue ao título maior, a ser campeão. Na verdade, é assim, amém? Amém. Eles, em suas táticas, em suas estratégias, trabalham o ano todo, não somente nos jogos oficiais, mas seus amistosos, em seus treinos, enfim, em suas reuniões, em seus exercícios. Só que vai chegar no final da temporada e todo mundo sabe que só dá para eleger um único campeão, aquele que fez a melhor campanha em nome de Jesus. E aí aqueles que já não são mais
tão viris quanto à conquista do campeonato, eles meio que botam o pé no freio. Eles já não lutam como antes, em nome de Jesus. Eles até vestem a camisa, eles calçam as chuteiras, eles vestem o uniforme, fazem tudo aquilo que é necessário quanto àquilo que a sua profissão pede. Eles chegam até a beijar o escudo da cama, continua a mesmice em nome de Jesus. Mas nós percebemos durante a partida que já não é mais a mesma emoção, e já não é mais a mesma motivação a qual eles tinham no começo do campeonato, porque eles não têm mais chance. Aí eu pergunto, que atitude de coração é essa? Que antes o camarada dá a vida por um time, e aí quando ele vê que não tem mais chances, ele simplesmente para no meio. Há alguns que dizem que isso é sensato, visto que não tem mais o que arriscar, não é bom fazê-lo nem esforçar para que não haja contusões. Mas aí eu fico pensando, e quanto aos torcedores? E quanto ao público que paga caríssimo por um ingresso, por amor ao seu clube, por amor ao seu time de coração, ele tem uma atitude de coração, ele vai para o estádio, vai para torcer, e vai para chorar, vai para se alegrar, e o jogador simplesmente tira o pé da bola em nome de Jesus, porque ele quer se privar de alguma situação. Mas sabemos que a história já é bem conhecida, que o amor ao futebol já acabou há muito tempo em nome de Jesus Cristo, e agora infelizmente são poucos que amam. Mas o assunto não é esse. Nós trouxemos a introdução para que você entenda mais ou menos, ou tente discernir o que de fato é uma atitude do coração. Isso muitas vezes está relacionado até ao casamento, viu? No namoro, o casal, ele tem uma atitude a qual ele fica às beiras da loucura para estar um com o outro, e quando casa, isso é apagado da vida deles. Aí eu me pergunto, se é paixão ou é amor? Quando não há mais veracidade dos sentimentos, quando o beijo já não é mais o mesmo, o abraço, a atenção, o carinho, o respeito em nome de Jesus, que tipo de atitude é? Isso pode estar afirmado sobre um relacionamento de pais e filhos, relacionamento de vizinhos, de família, de igreja em nome de Jesus. Já viu um crente quando aceita Jesus? Ele se alegra, aquele fogo total, quer ser o maior dizimista, quer carregar o pastor no colo, quer levar todo mundo para ele, mas o tempo passa. A atitude dele muda, e eu fico me perguntando, que atitude é essa? Que atitude de coração é essa? É paixão ou é amor? Então isso pode englobar várias coisas que são pertinentes na nossa vida, no nosso cotidiano. São essas coisas que Deus vai falar sobre a minha atitude como cristão, a tua atitude como cristão, se elas estão sendo de fato motivadas por amor, por paixão ou por qualquer sentimento mundano. Deus é fiel para falar comigo e com você em Cristo Jesus. Vamos fazer menção do versículo de número 5 da carta aos Efésios, aliás, capítulo de número 6, versículo de número 5, que diz assim, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Amém? Amém. Obrigado, pode ficar à vontade, viu? Pode voltar lá para o seu lugar. Quando terminar a ministração, você vem aqui caprichar aqui, em nome de Jesus Cristo, para que tudo ocorra em paz. Escravos. Note que quando Paulo começa a falar vamos chamar assim, deste setor social, ele não mede as palavras, não a adorna, nem a enfeita e nem anda pela tangente. Ele vai direto ao confronto quanto àquilo que é realidade. Naqueles dias, a realidade de um povo, principalmente no tempo do Império Romano, é que haviam pais e filhos, haviam marido e mulher, haviam deveres conjugais, vida em comunidade, vida na igreja, e tinha também um relacionamento entre um senhor e um escravo. Era normal naquela época, em nome de Jesus. E note que, mesmo a igreja se estabelecendo por Cristo Jesus e pelo testemunho dos apóstolos, eles mesmos não confrontaram essa ideia entre o estado de um senhorio e de uma escravatura. Olha como ele fala, escravos, está falando de uma posição, está falando de algo que era pertinente no Império Romano. Naquele tempo, igreja, a maioria da população, em nome de Jesus, a mais pobre, a que era mais injustiçada, ela era tratada como escrava.
Às vezes até alguém, sobre uma necessidade, ela se obrigava ao estado da escravidão. Ela não tinha como comer, ela não tinha como se vestir, ela não tinha como se sustentar. Então ela se submetia à escravidão para não morrer de fome, para não passar necessidade na terra, em nome de Jesus Cristo. Só que nós devemos lembrar também que assim como era normal naqueles dias terem escravos e senhores, fazendo um contraste na igreja, em nome de Jesus Cristo, isso ainda existe. Existem os senhores e existem os escravos. Mas antes que a igreja se precipite por qualquer pensamento, eu quero falar em nome de Jesus, que quando um escravo naquela época se convertia a Jesus Cristo, e quando um senhor de um escravo se convertia em nosso Senhor Jesus Cristo, naqueles dias, ele mudava o seu comportamento sobre uma ideia do que é senhor e sobre o que é ser escravo. A coisa mudava de sentimento, de atitude. Antes de Jesus Cristo, um senhor, ele maltratava o seu escravo, ele batia no seu escravo, ele humilhava. Mas agora com Cristo, ele teria que tratá-lo como um irmão, como um semelhante, embora não poderia se esquecer que ele era senhor. Assim também um escravo, em nome de Jesus. Não é porque ele recebeu Jesus que simplesmente agora ele poderia ir embora e deixar tudo à beira-mar, visto que até aquele senhor, aquela casa, o guardou durante tanto tempo, cuidou da sua vida, e ele agora não seria ingrato em abandoná-lo simplesmente por um estado religioso. Mas a verdade é que hoje, ainda hoje, existe este estado na igreja. Mas eu quero trazer essa alusão de escravo e senhor sobre uma situação de responsabilidade em nome de Jesus. Um senhor, ainda cristão naqueles dias, ele tinha a responsabilidade não somente de mandar no seu escravo e de realizar as tarefas diárias de um lar, de um domicílio, mas ele tinha o dever de tratar bem aquele escravo. Era dever dele como cristão. E o escravo tinha como dever, como responsabilidade, de honrar o seu senhor e obedecer em nome de Jesus. Então é este contraste que nós trazemos para os dias de hoje, porque todos nós somos igreja de Deus, nós não somos diferentes nenhum e do outro em relação a Cristo, mas nós temos responsabilidades diferentes um para com o outro. Você sabia disso em nome de Jesus? Amém? Amém. Temos sim, cada um tem sua responsabilidade, cada um tem o seu senhorio e cada um tem o seu tempo também, para não chamar de escravo, do tempo de servir em nome de Jesus Cristo. Nós vamos entender no decorrer das ministrações. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos. Olha como isso se encaixa na igreja no dia de hoje, porque pode ser que alguém venha criar uma heresia e dizer que os princípios não se adaptam para os dias de hoje. Mas note que ele diz, obedeçam aos seus senhores. Aqui poderia estar também, sujeitem-se aos mesmos, em nome do Senhor Jesus Cristo, aos senhores terrenos. É tanto que o termo grego que foi usado para estar sobre um estado de sujeição, aqui o termo grego é usado sobre uma condição militar, em nome de Jesus. Porque logo no serviço militar, eu nunca entendi esse troço aqui no Brasil, em nome de Jesus. Mas tanto que eu sei, o serviço militar ele é voluntário, ninguém pode ser forçado a servir ninguém. Mas aquele que se obriga ao serviço militar, ele sabe quem manda, viu? Ele pode até não concordar, mas ele sabe que o general é o general, o sargento é o sargento, o soldado é o... Cada um conhece a sua patente. Por quê? Porque se o camarada é soldado, logo ele sabe que não está capacitado para ser um coronel. O tempo dirá se ele estará ou não, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obedeçam aos seus senhores terrenos. Então, assim como o exército, e assim como naqueles dias, nós também devemos nos portar nos dias de hoje, com uma atitude de coração de um verdadeiro cristão. Saber quais são os capacitados, saber quais são os que são habilitados, saber aqueles que são precisos dentro da igreja, com o serviço ministerial, com a anunciação da palavra, com a limpeza da congregação, com o estado da oração, da atenção, do aconselhamento em nome do Senhor Jesus Cristo. Em tudo isso, conote uma atitude de coração de um verdadeiro cristão. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos,
com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo, com respeito e temor. Então note que para ser assim como diz a Sagrada Escritura, e ter uma atitude autêntica quanto àquilo que a própria palavra de Deus, não precisa trazer invencionismo. Basta eu e você nos obrigarmos a sermos suficientes, mais do que necessário, mas sermos suficientes em nome de Deus. Porque é necessário que uma igreja tenha irmãos congregando, é necessário que uma igreja tenha multidões para que haja salvação, é necessário que haja até os enfermos, para que possa haver cura, milagres, prodígios, maravilhas, entre outras coisas que nós poderíamos relatar em nome de uma série de listas em nome de Jesus. Mas também nós devemos colocar que, como a palavra diz, com respeito e temor em nome de Jesus, é mais do que é necessário, é suficiente para que todos nós possamos lidar uns com os outros como um bom exército de Deus e ter atitude sincera de coração, que estamos servindo a Deus em espírito e verdade e não sob uma condição falsa e mesquinha. Escravo, obedeça, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Como a Cristo. Porque note que às vezes nós temos dificuldades para entender um chamado, para entender um ministério, para entender alguém que foi consagrado em nome de Jesus. Eu já vi cenas absurdas de gente sair da congregação porque um ser humano estava sendo consagrado para um efeito dentro da igreja, porque o bonitão não concordava, simplesmente se levantou e saiu da igreja. Isso não é atitude de um coração cristão, isso não é atitude de gente que nasceu de novo em nome de Jesus. Pode ser qualquer outra coisa, menos, olha o texto diz, com sinceridade de coração, como a Cristo. Então, embora a comparação do termo grego seja um exército, mas o nosso entendimento sobre o que é uma atitude de coração e de um sentimento saudável da igreja, ela excede qualquer patente humana em nome de Jesus. Porque quando eu olho para você, quando você olha para mim, você não está olhando para um pastor, você está olhando para mais que um pastor, meu filho, você está olhando para um filho de Deus. Assim também, quando eu olho para você, eu estou olhando mais do que uma ovelha, mais do que um membro da comunidade, mais do que um dizimista, mais do que um ofertante em nome de Jesus, mais do que aquele que vem ao culto todos os dias. Eu estou olhando para um filho de Deus em nome de Jesus. E eu e você temos que ter esse entendimento para que possamos respeitar uns aos outros, não nos precipitarmos quanto às afirmações, quanto ao comportamento de um de outro, para que o amor de Deus esteja sobre as nossas vidas. Vamos para o versículo de número 6, que diz assim: obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, olha aí, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Obedeçam-lhes. Paulo está falando para escravos, amém? Amém, igreja? Amém. Ajuda aí, senão fica só os gringos falando aqui juntamente comigo. Obedeçam-lhes, está falando para escravos. E Deus está falando também com a igreja. Nós devemos conotar aquilo que é respeitar um ao outro e também saber a limitação do outro. E com tudo isso, como é que eu faço para obedecer? Alguém que é responsável, alguém que está sob uma responsabilidade maior do que eu, não precisa fazer mais do que aquilo que é suficiente e necessário, como nós já afirmamos. Tem que fazer o que tem que ser feito. O ministro de palavra de Deus, o ministro de louvor, de oração, seja o que for, ele não pode ditar sobre a minha e a tua vida, sobre o que podemos ou não podemos fazer em nome de Jesus. Porque é o Espírito Santo que gera isso em nós. Até o estado da obediência da igreja quanto aos seus líderes, e nós estamos falando de obediência sobre uma circunstância de uma condição de cooperar com o reino de Deus, que não está sujeito ao nome de Jesus, mas como um estado único do estado da igreja, até como testemunho. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam. Está vendo aí, ó? Olha como Paulo foi sábio pelo Espírito Santo ao instruir os escravos naqueles dias. Não que adianta. Vocês agora são novas criaturas. Vocês não podem ter o comportamento que vocês tinham antes. Quando o dono,
O dono estava lá dentro, vocês caprichavam, mas ele dava as costas, vocês faziam uma coisa pela metade, em nome de Jesus. Mas agora vocês são cristãos, então façam o melhor com a presença deles e sem a presença dos mesmos, em nome de Jesus Cristo. Vou ler de novo: obedeçam isso, não apenas para agradá-los, quando eles os observem. Então, o que o Espírito Santo está nos falando nesta noite, não fazer o que todo mundo faz, não fazer o que todo mundo faz, aliás, que a grande maioria faz, em nome de Jesus Cristo, vai fazer sempre um pouquinho mais. Porque você sabe que isso já é repetitivo nas igrejas, mas é verdade. É fácil encontrar cristãos dentro de um lugar qual chamamos de templo. É fácil encontrar um cristão no lugar entre quatro paredes, em nome de Jesus, mas fora dele. E aí digo mais quanto a este princípio: não apenas para agradá-los, quando eles observam. Você sabe que quando uma pessoa sabe que alguém é pastor, ela muda até de voz, em nome de Jesus? Muda de voz, muda de olhar, muda de atitude. Quer dizer, na frente de alguém que ela considera que é responsável, na frente de alguém que ela considera que está à frente de um trabalho de um ministro, ela se acompanha uma forma. Mas se o camarada der as costas, a pessoa se transforma. Isso não é atitude cristã. E nós sabemos que a igreja, sob uma condição universal, está diante disso, em nome de Jesus. Parece que o pastor sempre tem que estar na casa do irmão, sempre tem que estar na casa do irmão, porque senão o abençoado se desvia, senão o abençoado se afasta, senão a bênção fica fraca. Isso não é a atitude de um cristão, em nome de Jesus. Nós temos que ser cristãos, independentemente se estamos reunidos ou não. Por exemplo, terça-feira aqui na congregação não tem culto. Como é que você se comporta dentro da sociedade? Será que você permanece firme sobre aquilo que determinamos, desde o domingo até a grande noite de sábado, em nome de Jesus? Ou a terça-feira você usa de desculpa para folgar e não dar lugar à carne, em nome de Jesus? E fica um despertamento para todos nós, como igreja de Deus, com atitudes verídicas de verdadeiros cristãos. Versículo 6: obedeçam isso, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo. Como escravos de Cristo. Está falando de um tempo a qual estes receberam Jesus nas suas vidas. E agora os seus comportamentos, ou o seu comportamento, não deve ser mais o mesmo, mas deve ser para a glorificação de Cristo. Vou ler o texto para dar melhor entendimento. Mas como escravos de Cristo. Ou seja, assumirmos aquilo que nos obrigamos desde aquele primeiro momento. De servir a Jesus, de ser santo, de ser imaculado, de fazer a coisa certa em todo momento, na frente do pastor, nas costas do pastor, na frente da igreja, nas costas da igreja. Eu tenho atitudes de um verdadeiro cristão, fazendo de coração a vontade de Deus. Exatamente isso. Isso está inserido um legítimo cristão. Eu fico pensando no camarada naqueles dias que contratava um escravo que não era cristão, não Jesus. O que ele não fazia com a comida do camarada, o cara passava um dia apanhando. Quando ia cozinhar, tu acha que ele colocava coisa boa dentro da comida? Não, estou conjecturando em nome de Jesus. Já pensou? Como é que devia ser em nome de Jesus naquele dia? Mas não, aquele que é cristão, eu fico pensando que naqueles dias, um estado de um senhor de escravo, os dois não sentavam na mesma mesa. Não é verdade? A gente acompanha. Não é verdade, Benjamin? Um dia desses aí passou uma novela que conotou bem o estado da escravidão no Brasil. Os homens e as mulheres e as crianças eram tratados como animais. Dormiam até juntamente com os bichos, em nome de Jesus. Mas quando estes se converteram, eles agora se assentavam na mesma mesa, dormiam debaixo do mesmo teto, falavam do mesmo Deus, cultuavam o mesmo Deus e tinham um respeito mútuo uns pelos outros. Então, igreja do Senhor, como pode, naquele tempo a qual nós chamamos de primitivo, o povo de Deus viver tanto em comunhão, e hoje a qual nós nos chamamos modernos, século 21, e não conseguimos conviver uns com os outros? Que tipo de atitude é essa de verdadeiros cristãos? Que tipo de atitude é essa que eu não posso passar um tempo ouvindo o irmão, mesmo ele estando na sua fraqueza ou no seu dia mau? Fazendo de coração a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, igreja do Senhor,
na maioria das vezes, é ir na contramão da sociedade, em nome de Jesus. É ir na contramão da sociedade, daquilo que ela ensina, daquilo que ela impõe o que é certo, o que não é certo, daquilo que ela impõe do que é respeito, do que não é respeito, em nome de Jesus. Hoje todo mundo acha bonito uma criança rebolando. Que coisa ridícula é eu ver um vídeo, uma criança, isso é ridículo. Em nome de Jesus, você não sabe o que você está alimentando naquela criança. Ele não pode causar até um vício na criança. Aí o pessoal fica fazendo um vídeo, lançando a criança rebolando como se fosse uma pessoa. Se já é feio com um cara do tamanho de não sei o que em uma mulher, também imagine com uma pessoa desse inocente, em nome de Jesus. É muito feio. Isso não conota uma legitimidade cristã e nem sequer passa no coração de Deus. Vamos para o versículo de número 7, está encerrando. Oh, glória a Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens. Sirvam aos seus senhores de boa vontade. Sirvam aos seus senhores. Aí alguém pode perguntar, mas pastor, realmente eu estou entendendo a mensagem? Realmente eu estou aqui me examinando, o Espírito Santo está deixando, eu realmente preciso melhorar, quanto à igreja, quanto à minha casa, quanto aos meus amigos, quanto ao meu trabalho, quanto ao colégio, enfim, eu preciso ter novas atitudes. Eu quero conversar agora, o que eu faço em nome de Jesus? O que eu devo fazer para ter uma atitude que verdadeiramente conote que eu sou cristão, que eu sou de Deus, que eu fui alguém envolvido pelo amor de Deus, que não foi uma paixão, que não foi algo passageiro, que não foi uma coisa que eu senti agora e de repente eu não sinto mais. O que eu devo fazer? Continuar, mas não fazendo o que você está fazendo, em nome de Jesus. Deve-se continuar aquilo que se deu início desde a conversão por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico pensando porque Paulo trouxe essa admoestação para Éfeso, em nome de Jesus. Porque os Efésios, embora o trabalho tenha sido árduo para implantar uma igreja lá, quando conseguiram, a coisa explodiu. É como se, vamos supor, o ministério explodisse naquilo. Várias igrejas foram fundadas, tanto que a carta é circular. Só que aí eles foram se acomodando, muita gente na igreja, prosperidade, bênção, vitória, dons espirituais, milagres. Aí a igreja ela foi caindo no comodismo e na rotina da vida. Aí a atitude dela passou a ser mecânica. Ela vinha para a igreja porque tinha que vir, era de ir. Se não tivesse, tudo bem para ela, tanto faz como tanto fez. Eu fico pensando que era isso que poderia estar acontecendo, ou que Paulo, pelo discernimento espiritual, estava discernindo que poderia acontecer. Paulo estava agindo de uma maneira preventiva, para que eles continuassem na alegria da salvação, para que eles continuassem com respeito mútuo em nome de Jesus, para que eles não viessem se adornar com as coisas que estavam à sua volta e deixar que aquelas coisas ofuscassem a glória de Jesus, porque muitas vezes a gente pensa que a igreja está cheia, está lotada e que isso é suficiente. Então já está bom, pastor, todo mundo já recebeu Jesus Cristo, já está bom demais. Eu ouvi esses dias, metade do planeta, ainda tem vestígio de Jesus que vai voltar, vai, e é já. Mas daqui a pouco não sabe por quê? Porque tem meio mundo sem ouvir a palavra de Deus. Você sabia disso? Metade do planeta Terra ainda não ouviu as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse que ele só viria quando todo mundo soubesse que só ele é Deus. Metade do mundo. Isso é um número muito grande. Então veja que eu fico pensando se a igreja é uma condição universal. Será que nós não paramos não mesmo tempo? Porque hoje o que chamam de evangelismo é fazer festa dentro da igreja. É o único momento que as igrejas saem com a Bíblia debaixo do braço para evangelizar, para anunciar que vai ter um evento dentro da igreja. Pode ir atrás. Dificilmente, inclusive o nosso, dificilmente tem um ministério que tem um estado de evangelismo concreto e sincero, de sair realmente como fazem. Muita gente mete o pau no testemunho de Jeová, não vou falar aqui de doutrina, em nome de Jesus, que a gente já conhece, em nome de Jesus Cristo, mas a atitude deles é louvável. Cada um tem seu horário, cada um tem seu dia marcadinho em nome de Jesus, e vão lá pregar a palavra, custe o que custar. Esse carnês, e cadê os verdadeiros crentes com atitude? Nós, que não nos obrigamos a situações, mas sirvam aos seus senhores de boa vontade. Então o problema é porque a igreja parou.
A igreja estacionou. O mundo a sufoca em nome de Jesus. Em vez de buscar almas, estamos buscando setores na sociedade. Em vez de buscar almas, estamos buscando bens materiais. Em vez de buscar almas, estamos buscando a nossa própria paz, esquecendo que tantos estão aflitos na terra. A palavra é séria e ela é confrontadora, mas isso conota a atitude de um verdadeiro cristão e é bíblico. Em nome de Jesus, sirva aos seus senhores, estou terminando, de boa vontade. Ou seja, eu tenho que fazer o meu melhor. Quem faz as coisas com vontade, ela não faz a coisa de qualquer jeito, não é verdade? Veja, amém? Você está com vontade de fazer algo, então você vai caprichar. Quando você está com vontade, você faz de qualquer jeito, né? Até para encher a garrafa, a dificuldade, meu Deus do céu, para encher uma garrafa dentro de casa. A dificuldade para passar uma vassoura, né? Eu estou colocando só umas coisinhas pequenininhas, desse tamanhozinho assim. Mas tem coisa muito grande, dá para se revelar dentro do teu coração e do meu. Em nome de Jesus, tanta coisa que poderia ser feita e a gente não cabe. Às vezes a coisa precisa começar dentro de casa. Às vezes nós queremos, eu sou Jesus, eu tenho uma atitude de um cristão, eu quero ir para a África, eu quero ir para o nosso amigo, eu quero ir para a Norte. O cara não vai nem na esquina dizer que Jesus é meio que dizer papo furado, porque quer ir fazer missão. Tem misericórdia. Então, note que nós, infelizmente, essa é a verdade, a palavra é dura, nos entristece, mas nós, a igreja do Senhor, estamos parados. Nós temos que orar por isso. Nós temos que orar para que tenhamos atitudes de verdadeiros cristãos. Sirva aos seus senhores de boa vontade, dando o nosso melhor, como servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Você já parou para pensar? Se Deus desse para nós ou tratasse a nossa vida de qualquer jeito, como é que seria? Eu duvido que alguém possa ter uma oportunidade no meio da igreja, ou até numa conversa entre amigos, dizer: me mostra aqui agora, quando foi que Jesus te abandonou, ou quando ele fez algo por ti e deixou pela metade, me mostra. Não tem esse. Mas não tem um cristão nessa terra que venha falar qualquer testemunho parecido com isso em nome de Jesus. Tudo que Deus fez na nossa vida foi perfeito. É só lembrar das lutas, das batalhas, das adversidades. Deus fez tudo de uma maneira belíssima. Então por que eu e você também não fazemos do mesmo jeito? Tá? Independentemente das dificuldades, independentemente do cansaço, da preguiça, da fadiga, do comodismo, tá? Da vontade, a carne em nome de Jesus, e assim abafar as coisas do Espírito em nome de Jesus. Fazer para Deus. Você vem para a igreja, não é por causa de pastor, não. Você vem para a igreja por causa de Deus. Você lê a palavra, é para agradar fulano, ciclano, não. É para agradar a Deus. Para você viver eternamente com Ele. Sirva ao seu Senhor, vou terminar. De boa vontade. Como servindo ao Senhor. E não aos homens. E não aos homens. Vou ler de novo. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. A minha atitude não pode ser baseada em homens. Quando ele fala homens, o texto está falando da humanidade. Homem, mulher, menino, tá? Humanidade. Gente semelhante. Não pode. Não aos homens, mas para Deus. Então, se eu não faço para homens, devo me lembrar que quando eu faço, tá? Quando você faz alguma coisa para agradar o teu parente, tu faz para agradar o teu filho, tua filha, agradar os teus pais, tá? E você está em jogo até aquele, tá? Tem um testemunho em nome de Jesus. E aí o que a Bíblia diz sobre a questão da humanidade? Nela há pecado. Nela há pecado. Faz a vontade do homem. Em nome de... Eu participo de um projeto aí, tá? E eles lançam um negocinho para nós, é pouquinho, sabe? Aí eles fazem umas pesquisas, aí eu respondi uma pesquisa sobre cachaça. Acho que eles vão mandar eu embora. Sobre cachaça, em nome de Jesus Cristo. E aí eles me perguntaram: essa cachaça que nós estamos lançando, o que você acha que vai gerar para a sociedade? Eu botei lá: morte! Morte! Coisa do homem. Atitudes que não convêm. Olha o nome da cachaça: fogo santo. Isso é cachaça de jeito em nome de Jesus. Vai ser lançada uma cachaça chamada fogo santo. Olha aí como é que está as coisas, viu? Olha a falta de respeito em nome de Jesus.
Mas exatamente, confia no homem, você está entregando a tua vida para o pecado. Confia em fazer as coisas melhor para a tua família. Estou dizendo que ninguém está abandonando a família, ninguém tem que abandonar pai, mãe, filho, não estou dizendo isso. Mas em primeiro lugar, meu filho, está Deus. Em primeiro lugar está a igreja. Em primeiro lugar está a atitude de um verdadeiro cristão. É tanto que, quando nós falamos, sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, nós damos Jesus Cristo como o maior exemplo de uma atitude de um verdadeiro cristão e de um filho de Deus. Jesus abandonou família, abandonou a sua mãe, abandonou seus irmãos, abandonou a sua terra, abandonou a glória, abandonou o trono da graça, por mim e por você. Tem exemplo maior que isso? Aí você pode, não pastor, mas Jesus é Jesus, né? Jesus é Jesus, filho de Deus. Ei, meu filho, você nunca leu a Bíblia Sagrada, não foi? O que a Bíblia diz? Que nele não havia pecado, porém, ele foi tentado em todas as coisas. Então, quando Jesus Cristo teve a atitude de um verdadeiro cristão, ele teve uma atitude de fato, viu? Não é porque ele era por si só na sua excelência, não. Tá? Porque ele quis, ele se obrigou. Eu vou fazer porque eu quero, em nome de Jesus. E nós temos que ser assim, temos que ser decisivos, positivos. Eu quero, eu vou fazer, e eu vou acontecer em nome de Jesus. Nele não havia pecado, porém, ele foi tentado em todas as coisas. Então não deixe de ser tentado, para que você venha se inclinar para aquilo que é mal, em nome de Jesus. Porque as oportunidades estão aí, igreja, todo dia. Todo dia o diabo trama algo para matar a minha e a tua fé, em nome de Jesus. Para que tenhamos atitudes que não conotam atitudes de um verdadeiro cristão. Atitudes de amor. Pode ser que muitas vezes, no abrir da nossa boca, nós falamos bonito, nós cantamos bonito, nos vestimos bonito, em nome de Jesus. Eu tomei papagaiado, marrom com cinza com listrado. Isso não agora não vimos para essas coisas. Louvado seja Deus. Mas a gente acha que isso conota excelência. Amém, glória a Deus, vamos fazer. Por favor, faça. Eu até brinco lá em casa quando não se faz, em nome de Jesus. Mas lembre-se que o principal é a atitude que conota o verdadeiro senhorio quanto à igreja. Não se importe se você manda ou desmanda em algum aspecto da sua vida. Sirva a Jesus. Se precisar se submeter, se submeta. Se precisar ordenar, ser responsável, ou seja, faça o seu melhor para a glória de Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, meu Pai, por esta palavra de vitória. Obrigado por essa misericórdia. Que a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, se liberte de qualquer cadeia e algema que possa tentar estar roubando o status de um verdadeiro cristão, em nome de Jesus. Que a tua igreja se firme naquilo que é de Deus, em nome de Jesus Cristo, e jamais permita que o mal venha dominar. Em todas estas coisas nós cremos e oramos e já te agradecemos por tudo pela fé. Em Cristo Jesus. Amém.